Bom, agora nós vamos fazer a saia. Aqui nós temos duas faixas de 16 de altura por 60 de comprimento. 16 de largura por 60 de comprimento. 60 centímetros de uma renda ou uma cianinha grega, o que vocês quiserem aqui. Eu já usei a cianinha da outra forma, vocês já aprenderam, pode colocar aqui também, vai ficar show, vai ficar linda, mas eu vou usar essa aqui agora. Eu tenho que observar aqui se o meu tecido vai para os dois lados ou não. Olha, as rosas grandes estão para um lado só, mas aqui ela tá para o menor, mas eu vou pegar o tecido, a parte em que as maiores ficam para cima, para que elas não fiquem para baixo. Então, eu vou usar desta forma o tecido. Vocês estão observando aqui? A rosa maior, a maior, aqui. Então, eu vou começar aqui. Eu não quero que apareça todo esse branco, então eu vou colocar essa minha renda meio centímetro para dentro. Não. Eu vou colocar essa minha renda pegando daqui a parte toda, só que eu vou passar por cima dessa parte branca para que ela não apareça. Eu quero que apareça só os biquinhos branquinho com rosa. Então, vamos lá. Já posso, aqui eu posso pegar do início. Se eu tivesse com uma cianinha, eu ia pegar meio centímetro para cima, pegando as pontas das cianinhas. Agora, eu quero seguir a mesma direção da costura. Então, eu não posso pegar essa parte, simplesmente jogar ela aqui e costurar por aqui. Eu tenho que costurar pelo lado onde está a costura. Para que eu costure exatamente em cima. Só que aqui, eu preciso costurar também as laterais, a parte de baixo, a parte de cima. Porém, aqui na lateral, eu meço mais ou menos o meio, marco mais ou menos o meio e venho a costura daqui para baixo e fazendo a mesma coisa do outro lado. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. E vou passar uma costura toda em cima, descendo aqui mais ou menos 1,5 centímetros. Vamos lá. Já eu mostro para vocês. Aqui eu venho em cima dessa costura. Aqui eu faço mais ou menos o que eu fiz ali. Meço mais ou menos o centro. Marco e costuro até aqui. Essa aqui sobrou, eu cortei a mais. Deixo. E aqui em cima eu costuro mais ou menos um dedo. Então, para baixo um pouquinho, mais ou menos um dedo. Passo a costura em toda essa parte. Aqui eu faço a mesma coisa, costurando mais ou menos um dedinho. Então, ficamos assim, tá?
com uma distância boa aqui, mais ou menos de 3 dedos. Isso aqui vocês vão perceber depois que nós vamos passar a costura. Então, agora vamos pegar um lado desse e desvirar. Ficamos desse jeitinho. Aqui era o que eu queria mesmo, aqui embaixo, só pegando a partezinha do bico. Eu aqui agora vou dar um pesponto. Vou fazer um pesponto. Podia ir para a máquina, para o ferro, passar. Mas eu vou fazer um pespontinho aqui na ponta. O pesponto desse lado vai acontecer depois que nós colocarmos o elástico. Então, aqui eu tenho que acertar, ajustar essa costura e acertando. Pode passar para acertar antes de costurar. Para quem não tem prática, o melhor é passar. Pronto. Agora, nós vamos passar uma costura. De mais ou menos 1,5 centímetros aqui de altura, tá? E vamos vir com essa costura inteira até aqui. Para isso, eu vou riscar com a caneta. Eu consigo passar, mas eu quero que vocês percebam que é bom que essa costura fique certinha. Então, eu tenho 1,5 aqui. Eu tenho 1,5 aqui. E eu vou colocar aqui a marcação do 1,5. Eu venho aqui, marco 1,5. Por isso que eu gosto de trabalhar com a régua perto de mim, porque a régua me dá essa possibilidade de riscar. Perdi meu risco. Essa é a caneta que apaga. Aqui 1,5. Aqui 1,5 marcado. Tá? Aqui, com essa caneta, a gente não precisa ter susto. Mas, se por um acaso não tiver essa caneta, pode fazer no olho, ou pode colocar um lápis bem fininho, ou um giz, né? Agora, nós vamos passar uma costura aqui, mas eu também vou precisar passar o elástico. Então, eu vou colocar aqui mais 1,5 para passar o elástico. Então, eu marco aqui mais 1,5 e faço a mesma coisa. Venho nessa linha, marco 1,5, marco 1,5. Faço uma outra linha paralela a essa. E agora a nossa saia tá praticamente pronta. Então, nós vamos vir aqui, passar a costura em cima dessa linha. Observe que a nossa parte aberta tá pra dentro, tá? Ela não pode ficar pra fora, ela tem que ficar
pra dentro, pra costura ficar bonitinha. Vamos passar na primeira linha. Retrocesso. Agora vamos passar na segunda linha. Passando o pesponto na segunda linha. E agora vamos pegar o nosso elástico e passar aqui. Da mesma forma como nós vamos fazer como saia, vocês podem colocar como vestido, aumentando só a largura e colocando uma alcinha, tá? Aqui tem que ter cuidado na hora de puxar para não soltar isso. Às vezes é bom prender com alguma coisa, né? Para não soltar. Esse meu elástico é duro. Eu vou aqui e eu quero ele mais ou menos 1 centímetro para fora, meio centímetro para fora, para poder eu conseguir pegar ele bem. O elástico mais largo do que deveria ser. Agora vem aqui, peguei ele aqui, deixei mais ou menos meio centímetro, 1 centímetro, e vou passar a costura aqui em cima. Passada a costura aqui, vamos soltar esse lado. E passar a costura aqui. Também a mesma coisa. Com cuidado para não perder o elástico. Deixando 1 centímetro ou meio centímetro. Agora vamos cortar rentinho, mas cuidado para não cortar o tecido. E agora temos uma saia pronta nos dois lados. Desse lado nós temos uma cor e desse lado nós temos outra. Então, como tudo que a gente tem falado, as crianças vão poder brincar com bastante ideias. Combine as roupinhas entre si, blusinha lisa para usar nos tecidos estampados, é sempre bem interessante porque eles podem usar com várias roupas. Combine os tons também, né? E agora vamos fazer o pesponto desse lado. E o pesponto deste lado. Pronto, agora vamos colocar o velcro. E aqui nós vamos puxar, colocar o velcro com mais ou menos 2 dedos de largura, mas ele sempre aqui em cima do elástico, ok? De um lado e de outro. Aqui. Colocar ele mais ou menos em cima do elástico aqui. Esticando o elástico, que é para não pegar. Essa parte não vai ficar franzida. Assim,
Agora desse lado a mesma coisa. Agora é só tirar as linhas. E ficamos com essa saia assim.